Mas o primeiro aqui seria engenheiro de machine learning, cara, que desenvolve algoritmos, né, que permitem máquinas que aprendam, se adaptem a novos dados. Na verdade, machine learning é uma coisa que já tem várias décadas, né, que é estudado na faculdade. Eu estudei isso na faculdade, lembro, já tem 10 anos aí, então há 10 anos já se falava muito em machine learning, só que hoje a gente está vendo uma coisa concretizada, né, em cima disso, né. Mas o que que você acha aí dessa profissão especificamente? É o seguinte, eu lembro de ter também estudado machine learning na faculdade há, sei lá quantos anos atrás, aí 12, 13 anos atrás, e eu até então não entendia muito bem, para que serviria isso, né. Então, eu acho que hoje, especialmente com o aprendizado de máquina focado em inteligência artificial, eu acho que hoje é uma das profissões que são mais, atraentes para as pessoas que querem trabalhar com tecnologia. Por exemplo, trabalhar como que uma IA processa dados. Eu sei que existem vários níveis lá de aprendizagem de máquina, eu não sei falar profundamente sobre essa profissão, mas especialmente para modelagem de dados e aprendizagem de IA, essa profissão aqui em específico ela é muito importante. Eu até achei curioso, eu estava assistindo um podcast essa semana, ouvindo, né, na verdade, eh, essa questão do DeepSeek, eles colocaram porque, assim, até então, o modelo de dados, de aprendizado de dados, de leitura de dados, né, de aprendizado das grandes de IA aí, era basicamente pegar toda a informação que tem na internet e aprender com aquilo, né. Só que o DeepSeek foi mais inteligente, entre aspas, né, e colocou uma máquina para aprender com a outra máquina, né. Então, assim, eles foram, pelo que eu entendi, mais ou menos funciona assim, né. Então, assim, eu acho que é um nível de inteligência tão acima da média, quem lida com esse tipo de situação, né. Porque agora a gente está vivendo um mundo onde os dados não são só gerados por humanos, né, os dados são gerados por IA, e então a própria IA vai usar os dados que ela está gerando para ela aprender cada vez mais, enfim. Então eu acho que é bem interessante, quem for muito especialista nisso, eu acho que não tem como dar errado, né. E você É, quer ver, pera, só te cortando, imagina. pensando no dia a dia, né, eu sei falar de modo prático o que seria uma utilização de machine learning no dia a dia. Por exemplo, recomendação do Netflix. Normalmente, o profissional que vai ajudar a construir esses algoritmos é justamente o profissional de machine learning, É. que vai construir a estrutura de uma forma que você consiga entender o que aquela pessoa quer e fazer recomendações com base no seu gosto. Por exemplo, criação de assistente virtual, que hoje em dia é muito comum, né? Assistente virtual de empresas aí, acho que talvez até chatbot pode ser considerado. Na parte da medicina, com diagnóstico médico, acho que tudo isso vai envolver machine learning. Igual eu disse, né, há 12 anos, 13 anos atrás, não estava muito claro para mim ainda o que seria a utilização disso, mas hoje a gente está vivendo isso, né? Então, esse profissional está inserido em várias coisas que no nosso dia a dia a gente consegue utilizar. Spotify, YouTube, recomendação do Netflix e dezenas de outros streamings. Então, essa profissão aí, em específico, ela é muito importante hoje. E a gente amarra algumas outras aqui também com isso, eh, cientista de dados, né, ele coleta e analisa grandes volumes de dados, para gerar insights mais estratégicos. Só que eu acho que essas profissões estão meio que conectadas de certa forma e talvez seja um grande profissional completo que integre todas essas coisas, né. Eu não sei como é que se eles separam isso nas empresas, né, mas a própria coleta de dados hoje é feita de forma robotizada também, né. Então seria basicamente, de repente, conseguir filtrar melhor, né, uma pessoa, um profissional que colete os dados mais adequados, né, porque para processar tudo, vem um monte de lixo junto, né. Então, de repente, processar grandes volumes de dados, mas os dados mais assertivos, né. A própria pessoa que entende de machine learning está inclusa aí nessa profissão, tá? É, Normalmente aquele programador em Python, acho que é a linguagem mais comum, mais famosa aí. É o cara que vai coletar, vai organizar esses dados, vai criar modelo, vai identificar padrão, sei lá, vai utilizar IA também. E eu acho que dentro dessa parte de dados, especialmente Big Data é muito importante hoje em dia. sim. Especialmente com o volume de informações com que as empresas hoje trabalham.
que é muito maior do que há anos atrás. Dizem os especialistas aí que a informação é a moeda, né, do século. Não sei já se essa moeda já mudou hoje, mas em teoria ela continua sendo muito importante. Na verdade, a informação tá aí, né, agora eu acho que acho não, né, eu até fiquei meio preocupado, eu vi essa semana aí que eles a inteligência geral, artificial geral lá, que é o que vai controlar tudo, é a grande corrida hoje, cara. Quem chegar lá primeiro porque assim, eles vão aqueles 500 bilhões que a gente discutiu num vídeo para trás aqui de investimento por parte do Trump, eu acho que vai ser insignificante perto do montante que eles realmente vão investir. Porque assim, quem chegar lá primeiro com essa inteligência artificial, geral, que vai controlar tudo, vai resolver todos os problemas da humanidade, assim, o custo, o retorno, o ROI, né, desse investimento vai ser tão, gigantesco que vai justificar tudo que foi investido nisso, né. Mas por que que eu falei isso? Porque eu queria entrar aqui no próximo tópico, que é uma coisa que pouca gente discute. Nós discutimos uma vez aqui para trás, mas que é especialista em ética, né, de IA. Aí que fazendo só um comparativo, antes da gente chegar nessa super IA, que vai controlar tudo, saber de tudo, resolver todos os nossos problemas, cura do câncer, viagem interestelar, enfim, coisas que hoje a gente não consegue nem imaginar, como é que vai ficar a parte do controle? Porque se ela chegar nesse ponto de inteligência, ela vai dominar a humanidade, não tem como, isso é uma coisa inevitável, não tem como chegar nesse ponto que eles querem chegar sem que a gente seja dominado por essa tecnologia. Eu ouvi falar que eles vão criar religiões, cara. Essa IA vai ser capaz de criar uma religião, passar para você ser crente dessa religião, né? A IA vai conseguir te convencer, seja de alguma forma, seja manipulando os dados que você consome, os filmes que você assiste, enfim. Então, acho que essa parte de especialista em ética de IA vai ter que existir, é uma profissão realmente do futuro, mas que pouca gente ainda discute, porque os impactos vão ser muito significativos, né, na vida humana. Então, até que ponto os direitos dos humanos vão ser respeitados pelas IAs, né? E é uma coisa que eu acho interessante aqui para essa profissão em específico é que ela vai demandar um tipo de conhecimento que não é tão específico assim. Como é um tema muito amplo, o que que eu penso aqui? Teria um profissional, por exemplo, um advogado, que é uma das profissões que a gente acha que vai cair daqui a um tempo. A pessoa que é formada em direito, ela poderia ser um profissional dessa área. Por exemplo, é uma pessoa focada em tipo filosofia, ética, também podia ser um profissional aqui dentro. Até mesmo engenheiro de software, pessoas de segurança da informação, psicólogo, economista. Então, assim, acho que é uma profissão, mas que dentro dela existem vários ganchos que precisam se juntar para formar realmente essa rede que engloba tudo isso, sabe? Então, É, por mais que seja uma profissão só, ela é multidisciplinar, na minha visão. sim, concordo. Até porque são várias áreas de impacto, né? Na parte jurídica, na parte social, na parte humanitária como um todo, né? Na parte econômica. Então, os impactos são das mais variadas frentes, né? A gente tem também esse tópico que eu acho interessante, cara. Isso aqui me gusta. Engenheiro de robótica avançada. Pensando aí, a Tesla está investindo pesado nisso, né? Inclusive, eu comentei contigo, não sei se foi durante um vídeo, se foi em off antes das gravações, mas se a Tesla já é muito grande hoje, acredita-se, eu vi especialista, tá? Gente que entende muito de mercado, entende muito de muita coisa, falando que a Tesla vai crescer de 10 a 20 vezes do que ela é hoje por causa dos robôs humanoides, tá? Então, se isso se concretizar, nem que seja metade da projeção ou 25%, já é uma coisa absurda, né? Porque, assim, carro elétrico da Tesla, apesar de vender muito, é uma coisa ainda muito nichada. São poucas pessoas que têm comparado com o volume de veículos do mundo, né? Agora, robô humanoide, se for a um custo acessível, você pode ter um em cada residência, né? Então, o volume de vendas
seria astronômico. E não só robôs humanoides, né? Robô serve para tudo, né? Para limpeza também, a gente tem os aspiradores já, aqueles robozinhos redondinhos que fazem isso. Robô para logística, para carregar caminhão, para descarregar, prateleiras para distribuir. A própria Amazon investe muito nisso. As grandes chinesas do varejo também já robotizaram os seus centros de distribuição. Então, assim, criar robô para tudo que for área, até, por exemplo, não sei se a gente vai chamar de robô, né? Mas para transporte de humanos também não deixa de ser um robô, um veículo 100% autônomo. O próprio Elon Musk ele fala que no futuro ninguém mais vai ter carro, todos os carros vão ser elétricos e vai ser sem motorista. Você vai chamar o carro para onde você quer ir, ele vai chegar e vai, eles vão ficar perto da tua casa para ser um tempo de espera curto. E eu não sei, eu acho que realmente quem se dedicar a essa profissão dificilmente vai ficar sem ter trabalhos, né. Eu acho que aqui, assim, que eu me lembro de cabeça, eu sei que a MIT tem curso de robótica, Harvard tem. Então, assim, é uma área que é bem, realmente bem emergente. E eu vejo, por exemplo, também na medicina, o tanto de operações, cirurgias complexas que são feitas com robôs hoje, Sim, é um bem negócio. lembrado. Isso aí é muito importante, é revolucionário para a ciência, porque a precisão de um robô é um negócio, assim, surreal. Você viu aquele vídeo de um médico fazendo um origami usando um robô de cirurgia? Ele tá treinando, né, porque para operar um robô de cirurgia você não chega já usando ele, né, você faz um Sim, treinamento, sim. aí ele fazia treinamento fazendo um origami. Cara, é muito sensível o movimento e muito, assim, ao mesmo tempo muito rápido, muito ágil, coisa que eu acho que seria pouco provável que conseguisse só com as mãos, né. Mas isso tinha uma pessoa operando, agora eu fico imaginando, se os movimentos são, previsíveis e sabe o que tem que fazer baseado no tipo de cirurgia, então o robô vai identificar: "Pô, aqui é uma artéria, aqui é um músculo, aqui é a pele, onde cortar, o que fazer". Inclusive eles falam que a cirurgia de robótica com um humano ainda, ela é muito menos invasiva, né, a recuperação é mais rápida. Então você imagina não chegar num ponto de um robô sozinho fazer esse tipo de cirurgia, né, de alta complexidade e com menos chances de falha, né, porque ele consegue processar milhões de informações por segundo ali, vendo, analisando as imagens, temperatura, enfim, vai ser na medicina realmente acho que vai ser um impacto muito significativo. Eu não vejo um horizonte, assim, tão rápido disso acontecer, de não ter humanos pilotando, até porque acho que o próprio hospital deve ter uma cláusula meio grande sobre segurança de pacientes, então eu não sei Aí entra na quem vai ética, se né. sentir. Mas eu não sei que momento que as pessoas vão se sentir 100% seguras de deixar o seu próprio corpo na mão de um robô. Eu acho que vai exigir um tempo de maturidade tecnológica para as pessoas. Eu, por exemplo, sei lá, eu acho que eu demoraria um pouco, sabe, para confiar 100%. Mas eu vou te falar, cara, eles vão testar isso em animais, aí você vai ver o vídeo lá do robô operando um porco, por exemplo, que o porco é o animal acho que mais parece com os humanos na questão dos órgãos, né. Vai lá um porco com problema no coração, fazer um transplante de coração ou uma cirurgia cardíaca que seja, qualquer coisa, filmado. O robô faz em 25% do tempo, com menos invasão. Faz isso dezenas de vezes. Algum humano vários humanos que estão em situação de saúde precária acabam aceitando esse tipo de solução nova para validar a evolução da medicina. Sempre foi assim, né? Sempre tem os cobaias que topam fazer. Então, isso vai acabar acontecendo de certa forma, com cobaias, ou com pessoas, ou com animais, não sei como é que vai ser. E a coisa vai evoluir, e você vai ter segurança para aceitar isso. Assim como, por exemplo, a gente discutiu também na questão dos voos da Starship, né, da SpaceX, que vai aquele foguete que vai sair e na atmosfera, vai para o espaço e vai pousar rapidinho, em meia hora você está de Nova York, você está em Tóquio, né. Você iria na viagem inaugural desse foguete? Eu não iria, mas vamos supor, fez 10, fez 20, fez 30 viagens de sucesso. Pô, agora vamos, agora podemos ir. Acho que com a cirurgia vai ser a mesma coisa, né, na mesma linha. E você sabe um ponto que eu acho legal aqui, que eu lembrei agora? Hum. Existem algumas cirurgias que elas demoram horas.
certo? Às vezes o médico fica ali, não sei, vou falar, se algum médico ouvir isso e eu tô falando besteira, me corrija. Sei lá, 12 horas uma cirurgia. É super desgastante pro médico. Às vezes ele tem que parar no meio para descansar. Ele pode sentir sono. Então, quando você coloca um robô, o robô não vai ter cansaço, não vai ter É, sono. A precisão dele vai ser igual do início ao fim. isso. Eu acho que isso pode ser um ponto crucial na porcentagem de sucesso de cirurgias. Isso é É. uma coisa que eu acho fantástico, sensacional. Nossa, é demais, cara. E eu fico feliz que eu acredito que nós vamos assistir isso funcionando, cara. A gente se a coisa está evoluindo tão rápido, né, você imagina daqui 20, 30 anos como é que vai estar tudo isso. Vamos avançar aqui um tópico também, uma profissão que tá em alta também, designer de interação para IA e chatbots, né. Hoje tudo é chatbot, virou uma febre, todo mundo usa e na verdade é um recurso muito bom, né, quando bem implementado, tá. A gente ainda tá um pouco, deixando isso, assim, redondo, né. Tem alguns aí que são lamentáveis, mas esses que já usam, as APIs da ChatGPT, por exemplo, ou do Grok, do Gemini, funciona um pouco melhor, porque tem uma IA funcionando, né, por trás. Então, assim, deixar isso rodando muito bem, vai facilitar demais a vida de quem trabalha com atendimento, suporte e tudo mais. De uma forma vai facilitar, só que eu acho que vai matar algumas profissões. Dentre elas, até fazendo uma relação com a medicina, acho que a parte de secretaria, para secretário de médico, secretário de qualquer outra coisa. Porque assim, como é que é o atendimento hoje, né? Você manda um oi, eu quero marcar uma consulta com o doutor tal. Temos disponíveis tais dias, quando você pode? Eu posso tal dia, tal hora. Reserva confirmada, já dá as informações que precisa, que é um atendimento simples, rápido e pouco humano, né? Aí, por exemplo, vou mandar mensagem para o secretário: eu gostaria de ver o resultado do meu exame que eu fiz aí. Tudo bem. Aí o chatbot vai pegar seu último exame, qual que você quer? Eu quero a tomografia. Tá aqui, tá, PDF, faz download. Então, assim, deixar mais humano esse atendimento, assim, humano no estilo da comunicação e na agilidade, no que tem que ser entregue. E quem está trabalhando com isso também, eu acho que vai ser muito feliz, né, na escolha dessa profissão, porque ela realmente, vai facilitar, porque você vai pagar uma assinatura, né, o médico, em vez de pagar um salário para a secretária, ele vai preferir pagar 200, R$ 300 por mês de uma assinatura de um sistema que faça isso. E quem trabalhou desenvolvendo isso vai ter uma escala boa de crescimento, né. E a parte boa é que o chatbot não faz cara feia quando você pede um resultado, um exame, né? Nossa, cara, você tocou num Pelo amor ponto. Olha, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade, porque as pessoas são muito sem noção, muito sem educação, muito sem paciência. Eu tava conversando com uma empresa aqui para fazer uma substituição, de um filtro meu, e aquela publicação assim, que você manda um oi, passa uma hora, a pessoa te manda outro oi. Aí você fala: "Eu preciso de tal coisa". Aí passa mais uma hora, a pessoa te fala a coisa que ela quer. Aliás, ela te responde o que você pediu. Eu falo assim: desse jeito fica difícil de conversar. Eu preciso de tal coisa, tal horário, eu quero saber o preço, como é que funciona. Aí passa mais uma hora. Aí eu fui falar: "Ô, será que a gente não consegue conversar, de forma mais ágil?" Aí a pessoa mandou assim pra mim: vem aqui na loja. Eu falei: "Só tô mandando no WhatsApp porque eu não quero ir aí na loja, eu quero que resolver por aqui, né". Então o chatbot resolveria a minha solicitação em 5 minutos no máximo, sendo que eu perdi 2 dias entre começar e finalizar. O que eu gostaria foram 2 dias de conversa. Então, assim, uma coisa completamente, inviável. Uma coisa só que eu acho que o chatbot ainda está engatinhando, como você até comentou, é quando você precisa resolver algum problema mais complexo, que às vezes pode fugir um pouco ali do senso comum, sabe? Sei lá, um cancelamento que deu errado, mas não teve estorno. As pessoas precisam É, treinar um pouco melhor esses chatbots, sabe? Mas eu acho que para tarefas simples, perfeito. Não precisa de então, mas atendimento isso humano. isso daí, cara, já é legal, sim, já funciona bem inclusive, porque eu tive um caso meu recente também, que eu me matriculei numa pós, e eu tive um problema na área financeira. Aí conversei, e é o chatbot, eu conversando, ela respondendo muito naturalmente, com riqueza de detalhes, até que chegou num ponto que o chatbot não conseguia resolver. Falou assim: "Ó, a sua solicitação precisa ser resolvida por telefone ou por e-mail. O telefone é tal, o e-mail é tal".
Então foi muito bem, cara. Os caras foram muito felizes no treinamento do chatbot deles, onde eles se identificaram que não dava para resolver por ali e mandaram o canal correto. Então, eu acho que hoje é muito mais, e ainda se não funcionar bem, é muito mais falha humana de não configurar o prompt direito do que o erro da tecnologia em si, né. Para o próximo tópico aqui, que muita gente ainda acha que é só balela, né. Muita gente desacredita, mas que é o especialista em sustentabilidade. Tem aqui a previsão de criação de 1 milhão de novos empregos nos próximos anos. Menos carbono, né, menos emissão de carbonos, transição para a economia verde, combustíveis verdes, hidrogênio líquido, seja lá o que for. O que que você me diz? Essa profissão, ela é emergente no sentido de, pensa na inteligência artificial, por exemplo, como um grande consumidor aí de recursos naturais, né? Então, uma vez que você tem esse grande consumo, você vai precisar de um profissional capaz de diminuir esses impactos ambientais. E não só isso também, né? Empresas que até apareceu aqui, te comentou, né? Que apareceu lá na série do Bill Gates, que é uma das empresas que ele ajuda lá com investimento, que é a empresa que faz captura de carbono, né? De CO2, não é isso? Isso. Mas eu acho que esse tipo de especialista que vai promover práticas sustentáveis, reciclagem, uso eficiente de energia, consumo consciente, sabe? Preservação até mesmo de biodiversidade. Dizem aí que as pessoas estão esquentando os oceanos por conta de tecnologia também. Então, esse profissional também acompanharia certificações ambientais, esses pactos globais aí por emissão de CO2, regulamentação. Então, esse profissional ele garantiria que todos os projetos e atividades das empresas estariam de acordo, né, em conformidade com essas leis, esses padrões internacionais de sustentabilidade. Eu acho que especialmente hoje em empresas de tecnologia, essa profissão ela me parece muito emergente mesmo, com bastante potencial. Eu acredito que vai depender muito também do local, né, onde a empresa se instala. Inclusive, essa semana também assistindo um podcast, estava se falando sobre custo, né, custo de produzir certas coisas. Então, se uma empresa que emite muito material, assim, muito lixo na sua produção industrial, se ela vai se instalar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma lei ambiental muito mais rígida, o que, em tese, encarece o produto, porque ela tem que ter vários filtros, tem que tratar a água utilizada para que despeje isso ou no ar ou nos rios limpo, né, para não poluir. De certa forma, por outro lado, na verdade, você pega essa mesma empresa, se instala lá no, sei lá, no meio do Oriente Médio, algum país pobre da Ásia, que não tá nem aí com poluição, com nada, pode vir para cá. Não nos preocupamos com o ambiente, meio ambiente. Então assim, essas coisas para funcionarem bem tem que estar em países que tenham leis mais rigorosas com sustentabilidade. Eu acho que a gente está caminhando bem para isso, mas infelizmente ainda tem lugar que não parece não ter acendido a chave ainda de como isso é importante. Então, assim, acredito que é uma profissão, muito interessante, mas que talvez não é tão, assim, global quanto as demais, dependendo de onde a pessoa for trabalhar. O próprio Brasil ainda faz muito pouco caso em relação a certas coisas, por exemplo, na minha cabeça, é bizarro a gente ter tantas pessoas no Brasil e a gente não ter uma coleta seletiva adequada do lixo das residências, né. Inclusive quando eu fiz intercâmbio, eu conversando com uma coreana e eu comentei com ela que no Brasil, apesar da gente poder de forma porque a gente quer, não é obrigado pelo governo, né, separar, mas a gente geralmente coloca o lixo tudo junto e vai, o lixeiro pega, né. Ela achou isso o fim do mundo, cara, que na Coreia não funciona assim, você tem que separar o lixo orgânico do inorgânico, do reciclável, para que a coleta já venha correta, né. Então assim, é um exemplo de que a gente ainda está muito atrás numa situação dessa, então, se a coisa não andar junto com os governos, vai atrapalhar um pouco, né. Então, eu vejo, só fazendo um ponto crítico aqui em relação a essa profissão, eu acho que ela é importante, tem que existir, só que se os governos não acordarem logo, né, talvez para que alguém consiga se estabelecer numa profissão dessa, vai ter que ir num país que leve mais a sério a questão da sustentabilidade. O Brasil, todo mundo fala que
O Brasil tem um super potencial para essa transição energética, só que a gente ainda tem muita burocracia, muita política envolvida, muita gente não querendo fazer a coisa funcionar, então, de repente, para o Brasil isso não seja tão legal. Assim como, por exemplo, não é tão é uma profissão também que é interessante, que no Brasil não faz sentido nenhum, é a astronomia, né, um astronauta, né. Você tem que ir para onde? Você tem que ir para os Estados Unidos, para a Índia, para a Rússia, para a China, né. Se eu me formar em astronauta no Brasil, não sei nem se tem essa formação aqui, acho que não, mas só fazendo um exemplo de que, assim, é uma profissão interessante, mas acho que vai ter que ir num país que leve um pouco mais a sério essa questão, né. Bom, próximo tópico aqui, especialistas em cibersegurança. Cara, isso aqui me dá medo. Apesar de estar aqui, cara, vamos fazer uma analogia simples aqui, né? Se a IA avançar tanto no ponto que a gente acredita que ela vai evoluir, como eu, especialista em cibersegurança, eu vou conseguir fazer uma tecnologia que se equipare ou seja superior a uma IA? Será que isso aqui não é meio que um paradoxo? Então, mas tem que pensar o seguinte: esse especialista em cibersegurança, tudo bem, a proteção ali técnica pode ser feita por própria IA, né? Ou por algum tipo de sistema. Mas pensa que ele também é responsável por boas práticas dentro da empresa. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, existe um time, né, que a gente chama de InfoSec, e eles são profissionais capazes de desenvolver praticamente a parte de governança de TI da empresa. Então, eles fazem relatórios de como que está o acesso das pessoas às plataformas diversas. Também tem treinamentos internos sobre como se proteger de ameaças. Eles fazem treinamento de phishing também. Isso aí é muito importante, porque a gente sabe que você pode ter uma empresa inteira super segura, todos os seus sistemas protegidos e tudo mais. Mas o grande ponto de ataque dos hackers são as pessoas. Então, se uma pessoa for a falha, todo o seu protocolo de segurança criado por sistema IA, ele vai ser rompido por conta de gente. Então, assim, acho que ainda acaba sendo um profissional importante nesse sentido. Não Sim. necessariamente só implementando o sistema e protegendo, mas também desenvolvendo o background da empresa e protegendo as pessoas. Não, aí faz total sentido, realmente, porque controlar os níveis de acesso, né, do que cada um pode, que cada um não pode, para não ser uma coisa muito, né, muito aberta, assim, né. Inclusive, quando a gente começou a trabalhar, eh, quando trabalhamos juntos naquela agência, nós tínhamos acesso pelo menos eu tinha, a tudo de todos os clientes, né. Então, é uma empresa muito grande, tinha toda a parte do banco de dados, porque eu tinha acesso à hospedagem, então eu podia entrar no banco de dados e exportar todos as listas de e-mail, por exemplo, e poderia vender isso de certa forma. Então, assim, obviamente que não fiz isso, mas assim, só um exemplo de que como não ter o nível de acesso adequado, né, pode prejudicar e muito um negócio, né, porque uma pessoa levou, sei lá, anos, décadas para atingir o sucesso, ser muito grande em determinada área, aí vem um profissional de tecnologia júnior que está começando, né, e você libera acesso a ele para tudo, e de repente na inocência ele pode prejudicar essa empresa, né, por um simples acesso que ele não deveria ter, né. Então realmente faz sentido essa questão. E em tese, né, com o maior volume de dados, maior volume de conexão, de tudo mais funcionando na internet, com isso, se isso não for muito bem organizado na empresa, realmente faz sentido, se não for bem organizada vai ter problema, então faz sentido ter um especialista nessa área. Cara, o próximo tópico aqui, acho que vai dar uma briga boa, porque inclusive tá na parte de profissões em declínio, programadores, de começo de carreira aí e os intermediários, mas temos também como profissões do futuro o desenvolvimento de software e aplicativos. Principalmente criando em plataformas sistemas baseados em inteligência artificial. Só dando minha leve opinião aqui, eu sou formado na área, mas eu me afastei da parte de desenvolvimento com o passar do tempo, fui mais para a parte de negócios, né. Mas eu não sei, cara, vendo como usuário hoje, e eu crio certas coisas, e antes eu precisava terceirizar para alguém,
Já com os chatbots, eles me ajudam muito a sistemas simples, algumas coisas, ou alguns sistemas mais antigos que eu peço para ele dar uma atualizada, corrigir bugs, enfim, aprimorar a linguagem, o código. Então, eu não sei até que ponto desenvolvedor de software e aplicativo vai ser a profissão do futuro, né? Porque eu vi do próprio presidente da NVIDIA recentemente que ele falou: ó, parem de focar nisso, porque a própria IA vai criar código. Então, assim, hoje já faz isso, né? Tem vários exemplos. Aí tem um famosinho do hexágono que roda no Instagram, né? Que você pede para criar um hexágono com a bolinha pingando, considerando a gravidade, e o ChatGPT faz isso muito bem. Então, não sei, cara, o que você acha disso daqui? Você que tá mais na área aí. Essa é a parte que mais me assusta, né? Eu sou um programador sênior hoje, e eu vejo que uma IA, ela vai poder ajudar muito mais uma empresa do que um programador júnior, que vai exigir um nível de acompanhamento e de lapidação muito maior. Por exemplo, salvo engano, acho que o Nubank já está usando o IA, que é aquela Devin, não sei como é que fala, Quem e parece que conhece? eles já estão utilizando isso lá dentro para desenvolvimento. E essa ferramenta, ela foi criticada um tempo atrás, que ela teve uns bugs meio sinistros lá, mas, assim, me assusta um pouco, porque eu sei o poder que essas IAs têm e a quantidade de informação que ela pode gerir e gerar, e a gente não como humanos. Então, assim, eu vejo sim como uma profissão que hoje ela está em alta, porque eu acompanho o mercado também, eu sou desenvolvedor e acompanho o mercado. Ela está em alta, mas eu sinto que ela já deu uma boa caída no sentido de existem algumas plataformas que elas resolveram alguns problemas, né? Os CMS, plataformas de low code, como por exemplo a OutSystems, que ela já entregou um pouco a programação na mão de pessoas que não entendem muito de programação necessariamente. E através de drag and drop, você consegue construir essas aplicações de forma muito simples. Também tem as plataformas no code, que é tipo sem código mesmo, literalmente. Eu já trabalhei em low code, que é com pouco código. Ainda eu sinto que está engateando um pouquinho. Eu acho que 5 ou 10 anos isso vai estar muito mais avançado. E eu acho que vai tirar o emprego de bastante gente que escreve código, pessoas como eu, por exemplo. Mas assim, eu acho que nos próximos anos ainda é uma profissão que tem bastante espaço. E tem um outro ponto também que eu vejo, é que houve uma certa desvalorização nos salários, especialmente pós-pandemia. E eu notei É, bastante isso nas ofertas de emprego que me aparecem no LinkedIn. Então, durante a pandemia era muito fácil você ver salários altíssimos até para dev júnior. Hoje você vê que já para sênior é às vezes o que estavam pagando para júnior na pandemia. E aí, quem que eu vejo com vantagem nessa área de desenvolvimento de sistemas? Quem está focado em IA. A sim. pessoa focada em IA, Machine Learning, é o desenvolvedor aqui que vai ter emprego por muitos anos ainda. Que realmente vai precisar, a não ser que a gente atinja a tal da IA geral lá. Mas até esse momento, eu acho que um dev focado em inteligência artificial é extremamente importante nos dias de hoje. Pelo menos é É, assim que eu vejo. legal. Você comentou do LinkedIn, o teu trabalho atual você conseguiu por lá? Consegui por lá. Olha aí Os que meus legal. últimos, os meus últimos 3 trabalhos foram por lá. Então fica até como dica aí para as pessoas que eu converso, cara, eu fico impressionado. De vez em quando eu converso com algumas pessoas dessas que gostam de reclamar da vida, as pessoas não têm nem conta no LinkedIn. Eu falei: Em que planeta que você está habitando?", né? Porque assim, se você quiser ficar num buraco, tudo bem, é um direito seu. Agora, se você quiser crescer na vida, não te custa nada criar uma conta no LinkedIn e ver o que está acontecendo no mundo, o que que as pessoas estão buscando, o que que as empresas estão buscando como profissional, né? Lá dentro tem vários cursos legais para fazer, para você de repente se aprimorar numa área, arrumar um emprego inicial. No teu caso, né, ou eu também conheço gente que arrumou um emprego remoto lá, nunca foi na empresa e ganha bem pra caramba, trabalhando do Brasil para uma empresa de fora, empresa alemã, empresa de outros lugares. Então fica só como dica também, já que a gente está falando de vaga de trabalho, não ignorar talvez a principal ferramenta de conquista de trabalho que o humano já inventou, que é o LinkedIn, né? E se você tem uma habilidade, vamos supor, tá sem trabalho,
tem uma habilidade, comece a fazer posts no LinkedIn ensinando as pessoas, posts Isso, informativos. isso é É uma a melhor boa. forma de você crescer na plataforma. Eu não faço porque eu não estou em busca de trabalho. Então, não é uma coisa que eu foco. Então, eu foco em atualizar o meu currículo, deixar meu perfil com o CEO lá bacana, ter contatos, e é isso que vai me levando para frente. Mas para a pessoa que está buscando, precisa ser ativo, comentar, curtir, Sim. compartilhar, sabe? Interagir com pessoas no privado. Então, fica uma ótima dica se você quiser arrumar um trabalho em 2025. Que é a parte de consultores de transformação digital. A consultoria em si é basicamente você ser um especialista em alguma área e poder ensinar isso, né. De certa forma, qualquer pessoa que seja especialista pode se tornar um consultor em qualquer área, né. Então vale muito mais a questão de querer fazer isso ou não. Então, tem um detalhe que para consultor de transformação que eu vejo, uma profissãozinha que eu vi já gente ganhando muito dinheiro com isso e pode ser interessante. Você Hum, fazendo o quê? Cortes para empresas. Então, tem empresas que fazem conteúdos longos aí na internet e tem pessoas que estão se especializando em dominar a ferramenta de IA e gerar recortes de vídeos para pessoas e publicar em rede social. É como se ela fosse um social media, só que gerando conteúdo que atrai clientes. Eu acho que isso é interessante dentro desse nicho aí. é, verdade. Eu queria entrar aqui no assunto, que é parte de cuidador de idosos. Eu quis colocar isso como profissão do futuro, porque eu vejo as pessoas discutindo pouco isso. Só que a hora que você para analisar dados, que é uma coisa que eu gosto muito é de análise de dados, se você pegar a pirâmide demográfica de muitos países, mas muitos mesmo, que aquela pirâmide que no Brasil há um tempo atrás ela era bem pirâmide mesmo, né, com a base bem grande e com um topo fino. Hoje ela está se invertendo, a base está menor, o meio está maior e está aumentando a parte de cima também, que são os idosos, né. Depois se puder pôr uma imagem para ilustrar isso. E vários países vão ter problemas críticos, gravíssimos com isso. E acho que o maior exemplo de todos que já vive isso é o Japão. O Japão já sofre muito com isso, que no Japão as pessoas vivem muito, e no Japão as pessoas têm pouco filho. Se não me falha a memória lá, eu acho que já nasce menos, pessoas, acho que os casais têm menos de um filho, né, na média. Então, assim, a população vai diminuindo, está diminuindo e vai diminuir cada vez mais. Então, o que que isso atrapalha? Né, a economia nem se fala, né, se eu tenho mão de obra para trabalhar, não tem. Então isso meio que força essa questão também da automação, né, não tem funcionário, o que que eu preciso fazer? Automatizar o processo. Só que as pessoas, que estão vivendo mais, precisam de cuidados. Todo mundo sabe que lidar com um idoso de 80 anos para cima é uma coisa complicada, é uma coisa que exige atenção, exige tempo, exige também financeiro, né. E assim, se eu estou trabalhando e paro de trabalhar para cuidar de um familiar ou uma pessoa próxima que seja de idade avançada, eu crio um outro problema, que a minha renda vai diminuir, eu não tenho dinheiro, um idoso tem um custo de vida alto pela medicação, plano de saúde é mais caro. No Brasil é mais crítico ainda o problema, né, que o nosso salário mínimo aqui é uma piada, né, então se eu me aposentar com o salário mínimo e tendo que comprar rios de remédio, como a maioria dos idosos precisam, torna-se uma coisa complicada. Então a gente tem até um tópico interessante para trabalhar no vídeo futuro aí, que é planejamento financeiro, para que a gente chegue, no futuro, tranquilo financeiramente para não se preocupar, né, poder pagar por esse cuidado, né, não ser tão dependente de parentes ou pessoas próximas. Mas assim, acaba que sendo um caminho sem volta, tá. Então é só fazer análise das pirâmides demográficas de vários países, o Brasil está incluído, China principalmente, a China vai viver isso daqui a algumas décadas de forma bizarra, tá, porque eles tiveram a política do filho único lá por muitos anos, né, e a população da China já começou a diminuir e todo mundo que é jovem vai envelhecer. Então quando essas pessoas estiverem velhas não vai ter quem cuide deles, simplesmente não vai ter, tá. Então quem quiser trabalhar nessa área, enxerga com potencial de crescimento, pode continuar crendo nisso, que isso vai acontecer, tá? E não vai ganhar pouco dinheiro não, viu? Porque se como eu acho que a escassez de mão de obra vai ser muito alta,
porque é um trabalho que nem todo mundo, de repente, está disposto a fazer, né. Então, para quem se dispuser a fazer, vai ser bem remunerado, principalmente se pegar em países mais desenvolvidos, né. Enfim, eu quis colocar isso porque eu acredito que é uma profissão que tá crescendo e vai crescer muito mais. E acho que você tem uns exemplos para falar aí de Portugal pra gente, né, Jonathan? Eu tenho, e até do Brasil, tá? A minha tia, ela é cuidadora de idosos, em São Paulo. Ela, até onde eu sei, ela ganha até que razoavelmente bem. Acho que o único ponto que eu vejo aqui é que é uma profissão extremamente cansativa, física e emocionalmente, tá? Né. Que esses idosos, eles exigem bastante do nosso estado mental. Aqui em Portugal, eu vejo que é uma profissão que é bem valorizada, de modo geral. As pessoas que eu vejo trabalhando aqui nessa área falam bem, no sentido de remuneração. E aí tem um contraponto só, eu não sei muito, tá? Mas é o que eu ouço, é que as pessoas acabam explorando um pouquinho além do que é cuidar do idoso em si. Então, eventualmente, a pessoa precisa ficar com responsabilidade até mesmo de limpeza do local. Hum. Então, vamos supor que a pessoa vai trabalhar numa clínica mesmo, em algum lugar que tenha idosos lá. Essas pessoas que cuidam dos idosos também precisam ser responsáveis pela manutenção e limpeza do lugar. Então, assim, dá uma exploradinha na pessoa. Mas eu vejo também com muito bons olhos essa profissão. Aqui em Portugal é um problema latente mesmo, essa questão da idade. Isso acaba se resolvendo um pouco com a imigração. Então, você tem gente jovem chegando, que acaba dando uma balanceada, especialmente na questão de pagamento de seguridade social. Mas é isso, eu acho que é uma profissão bem importante, que ela tem bastante tendência de ser bem explorada nos próximos anos. Eu acho que tá meio conectado, porque você não vai só cuidar de um idoso, dando só remédio para ele e ajudar ele na locomoção. Você tem que ajudar ele a preparar a comida dele, né, tem que ajudar certa parte da limpeza, principalmente quem tem problema de locomoção, né, precisa ir ao banheiro e tal. Então, eu tô com um problema nesse sentido com a minha família. Minha avó paterna já tá com quase 90 anos, aí ela sofreu uma queda, e esse é um problema muito grave de idoso, cara, queda. Eh, É onde a vida deles meio que termina, assim, porque é difícil recuperação, demora, quando recupera demora muito, com esse mais de ano. E aí torna-se imediatamente dependente de para tudo, para tomar banho, para ir ao banheiro, para se alimentar, para limpar a casa. E eu estou vivendo isso, perto de mim, né, sei que existe. Então, assim, as profissionais têm que ser 2, uma no período do dia, outra no período da noite, madrugada, né. É um custo muito alto para a família, né. Então, assim, é uma coisa que todo mundo deveria se preocupar, porque, assim, se não tiver recurso, como é que faz? Acaba exigindo demais de um filho próximo ou de uma filha, né. No caso da minha avó, ela é viúva, então não tem o parceiro para poder ajudar. E, enfim, então, assim, é de se pensar, tá? Tanto para planejamento, para que a gente evite transtornos com isso lá na frente, quanto você que, de repente, procura uma profissão sem grande preparo técnico, né? Não precisa fazer uma faculdade para ser um cuidador de idosos, mas que é uma profissão que já está aí batendo na porta e que remunera bem, tá? Então fica essa dica.